Glórias a Deus. Hoje não vem muita gente não, tá? Um dos dias que começou com menos gente foi hoje. Ó, 10 pessoas, mas Deus seja maior, né? Deus sabe melhor. Deus queira que dê tempo de chegar mais pessoas aqui. A primeira leitura vai ser Zacarias, capítulo 14. Zacarias, capítulo 14. Zacarias já é bem próximo de Mateus. Então é fácil vir voltando para Mateus e pegar Malaquias e depois Zacarias. Mas só que o nosso vai ser Zacarias. Aquele assunto que nós sempre falamos, de que Deus foi aproximando, né? Mandando mensagem através dos profetas, chamava atenção e, às vezes, prometia cobrar para que o povo se inteirasse com Deus. E não só isto, mas sempre ele dizia que o dia da vitória se aproximava, que o dia da concessão, da reunião com as pessoas, porque ele como um Deus glorioso, e assim falou através de Isaías sobre o povo que entrava em trevas. Estão lembrados disso? O povo que andava em trevas viu uma luz, que aquilo ali foi depois se refletir em João, quando disse que mandou João, aí disse, João não era luz, mas veio dar testemunho da luz. Eu sei que o tempo foi se aproximando, aí chegou Zacarias. Quando chegou Zacarias, praticamente ele abriu as portas, né? Entenderam? Praticamente ele abriu as portas em Zacarias. Por que ele abriu as portas? Porque ele prometia que abriria as portas, que daria o escape, a salvação para aqueles que estavam atravessando os dias difíceis, mas que as portas se abririam. É como nós nessa época, não é? Nós estamos lutando contra as potestades, mas sabemos que o dia da vitória está longe ou está próximo? Está próximo, muito bem, glórias a Deus. O dia da vitória está muito próximo. Então, assim como ele esperava o Salvador, ele esperava o Redentor, ele esperava o Libertador de Israel, e havia cada ano que passava, cada mensageiro dava um toque daquilo que Deus mandaria, até que um dia o anjo veio e anunciou, né, aos pastores que estavam no campo, que nos nasceu um Salvador. E essa história do Salvador, que é o Senhor Jesus Cristo, todos nós já sabemos. E agora está se anunciando que o tempo está próximo para vir, abrir as portas e o nosso Redentor vir nos buscar. Agora, não é só para andar em liberdade nessa terra, não. Agora é para viver com Ele uma vida eternal. Amém? Então é muito melhor. É por isso que diz que a glória da segunda casa será maior do que a da primeira, porque na primeira vida de Cristo, quando é que foi se completar a glória? Foi lá no Pentecostes, né? Foi um momento de glória para todos. E então, depois ele passou a anunciar que ainda haveria uma glória. Então, essa glória que vai ser construído um novo templo, que esse novo templo, quando chegar a ser construído um novo templo, nós já estaremos lá.
entendeu? Lá na glória com Jesus Cristo. Então, a glória da segunda casa será maior do que a da primeira, certo? Então, vamos orar e depois de ler um pouquinho. Senhor Jesus, agradecemos a tua misericórdia. Nós somos um povo indigno, mas também, ó Pai, nós agradecemos a certeza que o Senhor dá nos nossos corações e o Senhor não engana ninguém. A tua palavra é a verdade. A tua palavra, mesmo que passa os céus e a terra, mas elas não passarão, porque a tua palavra é o próprio Senhor e o Senhor não muda. Então, meu Deus, agradecemos essa misericórdia e pedimos que o Senhor nos dê força para saber que já é tempo de marchar, já é tempo de avançar e saber que já é tempo de tomarmos posse daquilo que o Senhor preparou para nós antes da fundação do mundo. E agradecemos porque tua misericórdia nos garante que estaremos contigo. E nós queremos, ó Pai, te seguir, te servir e ser verdadeiros cristãos nas tuas mãos. No nome do Senhor Jesus Cristo, nós te pedimos isso e te agradecemos. E que aceite o nosso culto, o nosso sacrifício para com Deus. Em nome de Jesus, amém. Então, amados, o tema é o mesmo, que é apresentar-vos em sacrifícios santos e agradáveis a Deus. Porque quando nós louvamos, quando nós glorificamos, quando nós fazemos, devemos fazer com total retidão do coração, que é um sacrifício santo e agradável a Deus. Amém? Então agora vamos ficar de pé para ler Zacarias 14, versículo 6 ao 9 e depois 11. Zacarias 14. Quem puder ficar de pé, vamos ficar para ler a palavra. Quem não puder, não tem problema, mas será uma leitura pequenininha. Todos acharam? 14 já disse. Você abrir Mateus, antes de Mateus tem Malaquias e antes de Malaquias tem Zacarias. 14, versículo 6, começa dizendo assim: e acontecerá que naquele dia que não haverá preciosa luz, nem espessa escuridão. Ou seja, é um dia nublado, é um dia de que não se pode distinguir muitas coisas. É o dia que está acontecendo, não se pode distinguir muitas coisas, porque a gente vê tantas coisas acontecendo na própria igreja. Quando na própria igreja, não estou me referindo à igreja A ou B, é naquelas pessoas que estão servindo a Deus, mas que a gente vê coisas terríveis, porque sabe que a luz é Cristo, mas não está enxergando o Cristo nas coisas que devemos enxergar. Então se torna uma visão nublada. Então veja, não haverá preciosa luz, ou seja, a preciosa luz seria todos fossem crentes, nem haverá espessa escuridão, ou seja, que ninguém é crente, todos perdidos, não há uma coisa nem outra. Mas, é o 7, será um dia conhecido do Senhor. Este dia é hoje. Nem dia nem noite será. Não é o dia agora, o dia natural. Nem dia nem noite será. Mas acontecerá que ao cair da tarde haverá luz. Ou seja, a tarde do tempo haverá luz. E naquele dia também acontecerá que sairão de Jerusalém águas vivas, metade delas para o Oriente, que é o povo de Israel, e metade delas para o Ocidente, que são os gentios, para o Ocidente. No verão e no inverno sucederá isto, ou seja, é ininterrupto.
O Senhor será rei sobre toda a terra. É a que nós estamos pregando hoje. Porque o Senhor será rei sobre toda a terra. Porque naquele dia um será o Senhor e um será o seu nome. Agora eu pergunto, toda a terra já está crendo assim, como novo, que um será o Senhor e um será o seu nome? Não. Muitas denominações boas, de pessoas boas, mas ainda creem em trindade. E essa trindade eu volto a lembrar para pessoas que acham que não é nada demais que a trindade. Essa trindade foi incluída no tempo através da Igreja Católica, que eles chamam de Apostólica Romana, ou seja, é uma linguagem que não é bíblica, e aquilo que não é de Deus, Deus não aceita. Veja só. E aqui diz claramente, um será o Senhor, um será o seu nome. Agora vamos para o 11. E habitarão nela, e não haverá mais destruição, porque Jerusalém habitará segura. Então, quem falta entrar pode entrar. Acabamos de ler Zacarias 14. Pode entrar. Depois de Zacarias 14, nós vamos ler Romanos 4, versículos 2 ao 8. Pode entrar, aproveitar. Esse horário tem nos incomodado muito, mas se Deus quiser vai chegar. Muito obrigado, Madilene. Como sempre, me deu atenção nas horas mais difíceis. Jesus que te abençoe. Então, agora nós vamos ler Romanos 4. Romanos 4, mas primeiro vamos orar. Senhor, pedimos que o Senhor abençoe a leitura da Tua palavra, Zacarias 14, e que esta leitura, Pai, fique nos nossos corações, para lembrar que foi a porta aberta para todos nós, aquilo que o Senhor prometeu através de todos os profetas, que iríamos chegar a esta luz, e agora chegou a luz, aquela luz que fala lá também em Isaías e que fala lá em João, que todos que estavam, ó Pai Celestial, todos nós estávamos nas trevas, na sombra da morte, e veio a Tua luz e abriu as portas. Então abençoa também todas as leituras que vamos fazer da Tua palavra, no nome de Jesus Cristo. Abençoa os cantos com o irmão Ricardo e abençoa também a pregação de quem virá pregar hoje aqui. Inclusive, abençoa também nossos irmãos que estão na retaguarda, para que tudo seja para a honra e glória do Teu bendito nome. E toma conta de mim, que eu sou o pobre necessitado do Senhor. Amém? Aleluia. Podem sentar e vamos abrir em Romanos, capítulo 4. Capítulo 4, de 2 a 8. De 2 a 8. Porque se Abraão foi justificado pelas obras, tem de que se gloriar, mas não diante de Deus. Pois, que diz a Escritura? Creu Abraão em Deus e isso lhe foi imputado como justiça. Ora, aquele que faz qualquer obra não lhe é imputado segundo o galardão, segundo a graça, mas segundo a dívida. Aí diz aí o quinto. Mas aquele que não pratica, mas crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é imputada como justiça. 6. Assim também Davi declara: bem-aventurado o homem a quem Deus imputa a justiça sem as obras, dizendo:
7. Bem-aventurados aqueles cujas maldades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. 8. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa o pecado. Amém? Então vamos continuar Romanos. Romanos agora é 8, 1 ao 4, depois 8, 9, depois 12 a 18. Então Romanos 8, 1 ao 4. Oito, 1 ao 4. Portanto, agora, depois dessas coisas todinhas que aconteceram, e Deus mandando Paulo nos confortar os nossos espíritos, nossos corações, não é mais tempo de estarmos na cabeça pensando que somos condenados. Paulo dá aqui uma justificativa. Nós não podemos nos considerar condenados. Aí diz aqui, versículo 1 do capítulo 8. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Amém? Que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus, olha, está vendo aí? Me livrou da lei do pecado e da morte. 3. Portanto, o que era impossível à lei, porque a lei não salva ninguém que pecou, mas visto como estava enferma pela carne, Deus enviando o seu Filho em semelhança da carne, do pecado, pelo pecado, condenou o pecado na carne. 4. Para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Amém? Vamos ler agora 8 e 9 do mesmo livro. No 8 diz, é o meu capítulo, só versículo 8. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Está vendo? Esse negócio de Deus só quer o coração, Deus só quer o coração, eu posso ir fazer isso, aquilo outro, posso para um forró. Não, e coisas que a gente tem que meditar. Se isso é do agrado de Deus, que todo dia nós estamos sendo tentados, mas Deus nos dá força. Então tem aqui dizendo aí. Portanto, que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Isso aqui dá uma explicação muito clara, inclusive mostra que não existe o Espírito de Cristo diferente do Espírito de Deus. Não, o Espírito de Cristo é o mesmo Espírito de Deus. Amém? Agora vamos continuar no verso 12 ao 18. Ao 12 diz, de maneira que, irmãos, somos devedores, não à carne, para viver segundo a carne. Porque se viveres segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificar as obras da carne, vivereis. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebeste o Espírito de escravidão, para outra vez estar em temor, mas recebeste o Espírito de adoção. Nós somos filhos por adoção, como diz lá em São João I. O Espírito de adoção de filhos, pelo que clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros. Herdeiros também
verdadeiramente herdeiro de Deus e co-herdeiro de Cristo, se é certo que com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados, porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Que coisa maravilhosa, amém? E temos que ter fé para saber vencer as tentações, as tribulações, porque a tribulação, ninguém pensa que a tribulação é coisa danosa, não. Eu volto a lembrar, isso aqui mostra que quem libera a liberação, quem é? Quem é que libera as tribulações? É o nosso Deus. Ele não libera, não é para malvadar conosco, não. É para ele ver a gente vencer o inimigo. Amém? Então nós venceremos o inimigo, vencendo as tribulações que há de vir. Por isso, bote aquilo na cabeça. Deus não permite que nenhuma tribulação ou tentação venha a nós sem que possamos resistir. Então, estou enviando aí para você resistir. Porque sempre foi Deus quem mandou. Por quê? Você agora entenda. Se não fosse Deus que autorizasse, então teria 2 mandantes. Não pode ter 2 mandantes. Ele é o Deus desta era maligna, Satanás, mas ele deve a Deus obediência. Ele só faz a coisa se Deus permitir. Amém? Então, que coisa maravilhosa. Agora nós vamos ler Romanos, capítulo 9. Capítulo 9 de Romanos, de 7 a 13, e depois 16. Romanos 9, 7 a 13. Romanos 9, 7. Nem por ser, a ver agora ele explicando novamente, que nem por ser descendência de Abraão, todos são filhos, mas em Isaque será chamada a tua descendência. Isto é, não são os filhos da carne que são os filhos de Deus, mas os filhos da promessa são contados como descendência. Amém? Vocês são filhos da promessa? Amém, glórias a Deus. Vamos dar uma salva de palmas, porque as promessas de Deus caíram sobre nós. Aleluia, glórias a Deus. Somos filhos da promessa, por isso devemos confiar sempre. Eu estou sofrendo, eu estou faltando, eu estou em necessidade, mas eu tenho Deus conosco, ou comigo, porque eu sou filho da promessa de Deus. Amém? Aí diz aqui no 9, diz assim, porque a palavra da promessa é esta, por este tempo virei a Sara e terá um filho, que foi o Isaque, e não somente esta, mas também Rebeca, quando concebeu de Isaque, nosso pai, porque não tendo eles ainda nascido, olha aí, nós já falamos muito sobre isso, não tendo eles ainda nascido, nem tendo feito bem ou mal, para que o propósito de Deus, está vendo? Propósito de Deus, que é a promessa, que é a predestinação, o propósito de Deus, segundo a eleição, ficasse firme, não por causa das obras, mas por aquele que chama. Foi dito a ela, a Rebeca, o maior servirá o menor. O maior era Esaú e o menor era Isaque. Aliás, Jacó. O maior era Esaú, o menor era Jacó. Então ele diz assim, ó, como está escrito, olha, ou seja, é a minha palavra, está escrito, amei a Jacó e aborreci a Esaú. Está vendo? Que diremos, pois, que a injustiça da parte de Deus,
de maneira nenhuma, porque ele diz a Moisés: compadecer-me-ei de quem me compadecer, e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Em outras palavras, todos nós estamos debaixo do pecado, da ofensa, do mal que todos nós praticamos, mas Deus usa de misericórdia porque Ele nos elegeu antes da fundação do mundo. Aí aqui, meus irmãos, eu faço a pergunta aqui, não é que é criticando, eu não critico ninguém, eu falo a palavra para corrigir as pessoas que ainda insistem em dizer coisas que estão fora da eleição. Deus ofereceu salvação para Caim? Para Caim, ele não ofereceu salvação. Ele disse: por que caiu o teu semblante? Se fizeres o bem, não teria aceitação para ti? Não teria é o futuro do pretérito, é o tempo verbal. Futuro do pretérito, quer dizer, é o futuro do passado. Ou seja, o irmão, vou dar um exemplo com o irmão Nivaldo. O irmão Nivaldo foi correndo demais, dobrou uma curva com muita velocidade. Aí ele bateu o carro. Não foi quando teve um negócio desse? Aí então, se eu não corresse com ar condicional, se eu não fizesse aquela curva tão veloz, eu não teria batido com o carro, não teria tido aquele prejuízo. Então, Deus disse, se tivesse feito o bem, não teria aceitação para ti, mas ele não fez o bem. Aí você pergunta, qual foi o mal Então, qual foi o mal que Caim fez? Caim era filho de quem? Amém, filho da serpente. Quantas pessoas estão dizendo aí que Caim é filho de Adão? Caim é filho da serpente. A serpente era coisa agradável a Deus? Então, só quando ele foi gerado, o que foi que Deus disse? Só em ele ser gerado. O que dá de ti vai perseguir o filho da mulher. E a semente da serpente morderá o seu calcanhar, e o filho da mulher pisará na cabeça da serpente, antes dele nascerem. Antes dele nascerem. Aí veja só, vem a escritura que se a pessoa não tiver fé, não, mas Eva disse, recebi o filho do Senhor. Eva disse, Eva era uma mulher que sabia que quem dava os filhos era Deus, recebi do Senhor um varão. Eva não sabia, Eva não conhecia não sabia nem o que era a morte. Disse que filha daquilo morreria, mas ela nem sabia que era a morte. Ela começou a sentir quando ela foi expulsa do paraíso. Então, esse maldito, esse Satanás, a antiga serpente, todas as coisas desgraçadas, ela gerou um filho. E este filho estragou todo o mundo. Então, ele não tinha feito mal. Está vendo porque eu peguei também essa leitura de João? Ele não tinha feito mal ainda, que ele nasceu, né? Mas ele já nasceu com o estigma da maldade. Não é verdade? Eu disse, se fizeres o bem, então Deus é quem conhece todas as coisas. Antes que nascesse Esaú ou Jacó, antes que fizesse o bem ou o mal, eu já odiei, ele não disse aborreci, não, eu já odiei Esaú e amei Jacó. Eles não tinham feito nada ainda,
Porque Deus conhece a gente em tudo, é a predestinação. Então não pode alguém dizer que Deus ofereceu salvação a Caim. Quem diz isso, eu não estou desrespeitando a pessoa, porque eu não quis ler direitinho. Porque qual foi o mal? Pode ter qualquer um de vocês. Qual foi o mal que Caim tinha feito antes? Qual foi o mal? Nenhum. Você viu Caim fazendo mal a alguém? Mas ele disse, se fizeres o bem, pois ele estava fazendo no tempo que, se ele evitasse fazer aquele mal, mas ele não podia evitar, foi o caso de Esaú. Esaú não poderia evitar aquilo ali, porque foram palavras de Deus. Lembrem vocês que eu já disse que Pedro não poderia mais deixar de negar Jesus, poderia? Se ele não nega Jesus, não, vou negar Jesus não. Então o que passava por mentiroso? Quem era que passava? Jesus. Porque disse, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Aí se Pedro ficasse com aquele negócio no coração, não, eu não vou. Quem sabe se ele não ficou? Eu não vou trair meu mestre. Eu não vou trair meu mestre, não vou trair meu mestre. Na hora que ele viu tanto umbu, tanto pancada, e aquele Jesus Cristo, ele disse, meu Deus, será que vai acontecer comigo também? Aí pronto, saiu andando devagarinho. Você é Galileu, você estava com ele. Eu não, nem conheço esse homem. Oh, o homem pensando, eu não vou negar meu Deus, mas disse logo, depois até uma empregada, mas tu não estava com ele também, tua voz não é também de Galileu? Não conheço esse homem. E quando negou pela 3ª vez, por que você está dizendo, eu nem conheço ele? Quem sabe se ele disse, estou aqui para me aquentar, né, que estava fazendo muito frio. Aí o galo, cucurucucu. Hoje aquele de som entrou assim, ele se assustou. Traí meu mestre. Aí saiu andando assim, meu Deus, eu traí meu mestre. Quando ele foi olhar para Jesus, está o olhar de Jesus assim, aquele olhar de Jesus penetrando nele. Meu Deus, ele bem que disse que eu ia trair ele. Ele bem que disse, eu não sou digno dele, que eu ia trair ele. Mas não podia deixar, ele não podia se controlar de jeito nenhum de trair Jesus. Porque se ele dissesse, foi eu mesmo. Quiser me matar com o meu mestre, me mata, foi eu mesmo, eu não nego não, me mata, me esfolhe se quiser, mas eu não nego meu Deus, Ele é o nosso Deus. Aí o que acontece? Jesus teria falhado, que ele disse antes que o galo canta, 3 vezes me negarás. Agora o quadro de Caim, não. Jesus nunca vai ter misericórdia de Caim, nunca vai ter misericórdia de Judas, porque essas pessoas nasceram com o estigma da maldição. E não podemos esquecer que antes da fundação do mundo, Deus já sabia de tudo sobre nós. Então eu não vou combater ninguém, nem irmão, nem pastor, nem ninguém que fala assim. Eu estou dizendo para que diga, o que é que aquele bobinho está dizendo? Vou prestar atenção, aí ele vai ver. Realmente tem razão. Porque Deus sabe tudo de nós, tudo. Você vê que Judas, antes de trair Jesus, quantas centenas de anos já foi profetizado que ele ia trair Jesus? Teve uma época aí que disseram, até um pregador extraordinário que nós conhecemos, foi da onde eu disse, aí depois eu também falei. Não estou desrespeitando, eu não respeito nem pastor, nem irmão, porque eu não devo respeitar nenhuma pessoa que venha me assaltar, quanto mais um abençoado irmão. Mas já teve uma época aí que se andou dizendo que Judas só entrou para trair Jesus porque
Mateus chamou. Mateus não sabia que ele era um ladrão, ele chamou. Se Mateus era um ladrão também. E por que chamou? Chamou, aí Jesus deixou entrar. Olha, isto é um negócio tão lamentável. Qualquer pessoa voltar a dizer isso. É tão lamentável dizer que Judas, sabe quem foi que disse isso? Foi a irmã do Saducinho que disse isso. Foi que ele dá uma ajuda no livro de Saducinho. Aí diz que Jesus não sabia que Judas era um falso, um ladrão. Aí então deixou ele entrar, que ele veio com Mateus. Nunca mais ninguém diga isso. Se alguém já disse, peça perdão a Deus. Porque se isso acontecesse, está dizendo que Jesus não conhecia nada do passado, nem do homem, e nem conhecia os salmos. Você sabia que o salmo foi escrito tudo por intermédio de Jesus Cristo? Até quando ele diz, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, nada me faz pelo vale da sombra da morte. Aquela moça, até a Aline, era só aqui o vale onde Jesus passou. Aqui foi o vale onde Jesus passou. Então, ele já está dizendo no futuro, passarei, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, tu bastão está comigo no cajado. Aquilo ali não foi o que aconteceu com Davi, não. Não pense não. Aquilo foi pronunciado na boca de Davi. Nós aprendemos coisas aqui, que Davi disse, traspassaram as minhas mãos, meus pés, bateram no meu rosto, dividiram as minhas vestes, lançaram sorte sobre a minha túnica. Aquilo aconteceu com Davi? Hein? Não. Não aconteceu aquilo com Davi, não. Deus usou Davi, porque ele escolheu Davi para ser um representante dele, que Davi não era o leão da tribo de Judá, então era representante de Deus. Está lá no Salmo 21, e depois tem o Salmo 44, e outras partes do Salmo. Então aquele Salmo 23, aquele Salmo não aconteceu nada com Davi. Eu estou dizendo a vocês, porque quem falou foi a moça lá de Israel, e ela disse, o Senhor meu pastor, foi aqui onde Jesus caminhou. E por que o vale da sombra da morte? Porque ele é um vale, e do lado de lá, montanhas. E quando o sol vai declinando, a montanha joga, a sombra da montanha joga uma escuridão tremenda. E aqui era o lugar onde era sepultar as pessoas, principalmente as pessoas pobres. Então, o vale da sombra da morte, aí apelidaram aquela sombra que cobre aquele cemitério, que tem não sei quantas centenas, milhares de pessoas, principalmente os pobres, mortas, enterradas ali, aí chamaram o vale da sombra da morte, ou seja, a sombra do sol de trás da montanha projetava uma luz escura, negra, sobre aquele terreno. E quem disse a pessoa que nasceu lá? É a Aline, que ela fala um pouquinho com dificuldade. Então, a gente tem coisas tremendas escritas por Davi, usando até o nome, como fosse ele, não tem nada a ver com Davi. Aí diz, mil ao meu lado, 10.000 à minha direita, eu não temerei. Quem é que não teme nada? O Senhor Deus da glória. Então, não sou contra nenhum irmão, nem nada mais, que aquilo ali aconteceu com Davi, não foi. A moça explicou aqui, esse vale onde eu estou passando, que ele passou. Ele foi levado e passou em sofrimento. Certo? Então, tem coisas que a gente aceitar, a gente está dizendo, então não há aquele que ele antes conheceu, a este ele salvou. Não, assim não está. Não tem, nós vimos aí que nós lemos. Assim nós não teremos de maneira alguma um fato de que Deus sabe todas as coisas. Você vê uma prostituta, talvez a mais famosa prostituta do Antigo Testamento,
Deus foi lá e ao entrar nela, o temor do Senhor. Isso é comum em nós, quando o temor do Senhor entra em nós, nós sabemos que não somos nada. E ela passou a tremer, o pessoal tremia que ia ser morto. E ela tremia de temor, sabendo que o Senhor é um Deus que não tem nenhum igual, não tem nenhum Deus igual. O que ele fez com os egípcios, ainda matou os egípcios na água, abriu o mar vermelho. Esse é o único Deus verdadeiro. Quando viu dois espias, somos judeus, eu quero aqui que você me ajude, porque todos aqui estão tremendo com esse Deus, e ela disse, eu quero morrer antes, eu quero que não sofra, não, eu quero estar no meio com vocês para adorar esse Deus, em outras palavras. Deus tinha tocado nela, e os espias fizeram como ela desejou, no caso do cordão escarlate. Então, o quadro de Caim foi um quadro que realmente estava predito na Bíblia. Tanto é que já disse, se fizeres o bem, não teria aceitação, teria futuro do pretérito, não teria aceitação para ti. Ele não tinha feito nenhum mal, mas Deus já estava dizendo o que é que ele ia fazer. Isso casa certinho com aquele quadro de Pedro. Tu vai me negar, Pedro. Eu sim. Tu vai me negar antes que o galo cante 3 vezes ao dia. Não poderia de jeito nenhum. Se todo dia dissesse, bata na minha cabeça, não deixa eu negar Jesus. Eu não quero negar Jesus. Ele não deixaria. Porque se ele não nega Jesus, Jesus teria o quê? Mentido. Agora o homem, com disposição, Sim, pronto, olha aí. Isso foi muito bom. Eu também. Foi, isso foi. Foi essa parte aí que o senhor falou, até eu já falei nela aí, quando ele cortou a orelha, ele imaginou, estou mostrando a ele que eu não abro para os inimigos, não. Ele já ficou, parece que ele já ficou assim. Quem é o próximo? Ele pensou, não vou trair. Aí Jesus deu foi uma chamada de atenção. Mete a tua espada na bainha, Pedro. Será que eu não sou digno de beber o cálice que meu pai preparou para mim? Ele sabia que Pedro podia usá-la. E você veja também que Jesus pegou a orelha do homem, tocou e ela cicatrizou. Só ficou a marca do sangue. Isso dava uma mensagem. Eu até já falei isso aqui, que a turma avançando com Jesus, parece que eu estou vendo ele assim. Oxe, a dor que eu senti, só tem sangue aqui, mas não dói nada. Aí saiu o pessoal levando Jesus, aí ele, quando viu o capolico, chegou na casa da mulher, está assim, mulher, o que é? Vê se tem sangue aqui, está cheio de sangue aqui, o que foi? Ele contou, mulher, aquele homem é um homem também, nunca vi profeta igual aquele, não. Aquele homem é um homem misterioso. O pessoal não sabe quem é ele e vai terminar matando aquele homem, a maior injustiça. Puxa aqui minha orelha. Não, está vendo? Não. Pois aí ele contou a história. Contou a orelha e Jesus apenas pegou a orelha. Pedro, não, nem dor, nem cicatriz, nem nada. Só deixou o sinal porque tinha o sangue. Bem, já está até mandando parar aqui. O outro. Agora o outro é Romanos 2. Vou ler ligeirinho porque o Romanos 2 eu não poderia deixar. Tanto é que ele é um dos outros, ele é um dos primeiros, deixei por outro. Romanos 2, versículo 1 ao 4 e depois 6 a 9. Aí diz assim, 1 ao 4. Portanto, és inexcusável quando julgas, ó homem, quem quer que seja, porque te condena a ti mesmo naquilo em que julgas a outro, pois tu que julgas faz o mesmo.
bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade sobre os que tais coisas fazem. E tu, ó homem, que julgas os que fazem tais coisas, cuidas que fazendo as tuas escaparem juízo de Deus, ou despreza tu a riqueza da sua benignidade e paciência, e longanimidade, ignorando que a benignidade de Deus leva ao arrependimento. Aí tem aqui agora 6 e 9, para concluir. Aí o 6 diz assim, o qual recompensará cada um segundo as suas obras, a saber, a vida eterna, aos que com perseverança em fazer o bem procuram glória, honra e corrupção, mas indignação e ira aos contenciosos, desobedientes à verdade, obedientes à iniquidade. Tribulação e angústia sobre toda a alma do homem que faz mal, primeiramente do judeu ao grego. Glória, porém, e honra, Pai, a qualquer que pratica o bem, primeiramente do judeu e também do grego. Porque para com Deus não há acepção de pessoas. Bem, isso aqui mostrando o conselho de Deus. Nós não devemos julgar ninguém. A Alva até falou em relação como é que diz, às autoridades, porque isso eu tenho no meu coração, sabia? Não é que a gente não deve falar mal de respeitar ele, mas a gente deve orar para que Deus ajude Israel para derrotar ele, seu inimigo, o povo de Deus. Agora, por que a gente não deve tratar mal? Porque quem colocou os juízes, reis, tudinho foi Deus. E Deus, quando colocou um juiz, sabia que ele ia ser um juiz mau. Mas Deus colocou, porque tudo que vem sobre nós, nada virá sem permissão de Deus. Lembre que Israel estava no Egito há 400 anos, só tinha faraós bons. Aí Deus olhou assim, faz uma referência, olhou no relógio dele, chegou o tempo, bota um que não conhece José. Um que nasceu, nunca conheceu José, nem leu na crônica sobre José. Então começou a incomodar. Deus já tinha dito com Abraão que iria escravizar a descendência dele, diz, mas eu tirarei com um braço forte e enriquecerei a todos. E disse 400 anos, só que na realidade depois foi chamado 430, mas até isso eu sei, que 400 anos, que é um número muito grande, não é verdade? Quem foi que disse que Israel ia para a Babilônia 70 anos? Quem foi que disse? Foi Deus. Então o que Deus diz, ele faz, pronto, sobe o diabo, sobe Caim, que é filho da serpente. O que é que ele diz em Romanos 16, 20? E o Deus de paz, em breve, esmagará, é o dedão ou é a cabeça? A cabeça de quem? De Satanás. Mas qual é o outro nome que Satanás tem? Serpente. Ninguém pisa na cabeça de homem, pisa na cabeça da serpente. É o cumprimento do Éden ou do Éden. Ele disse, e tu lhe ferirás o calcanhar. O que é ferir o calcanhar? É perseguição. Mas eu estou deixando, para te cumprir tudo. E esta, se é ferir a descendência da mulher, te esmagará a cabeça. E depois de muitas coisas, Deus não está satisfeito ainda de matar o diabo. Peraí, vai ser esmagada a sua cabeça debaixo dos pés dos meus servos, para que seja humilhado. Deus humilha Satanás e os seus espíritos maus através de um homem simples, que não é nada diante daquele espírito, mas foi que ele disse, maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Ou seja, ele sabia que quem estava no mundo tinha um grande poder, mas maior do que o que está em nós, não. Então nós não devemos abrir mão para Satanás e não devemos falar mal dessas autoridades, mas orar para que Deus nos proteja, nos abençoe, porque está acontecendo isto e eu sei a resposta.
Jesus prometeu que iria acontecer o que está acontecendo, inclusive esse último governo foi tomado pela desonestidade, esse último governo foi tomado pela desonestidade, e Deus permitiu, e veja o arroxo que está cada vez mais arrochando, que é para poder, a gente não fica assim, oh, que vida boa, Jesus não vem agora não, porque está tão bom, como disse um pregador aí, não quero que Jesus venha agora não, porque está tão bom, estou ganhando tanta gente para o reino dele, como que Jesus não sabe quem está indo para o reino. Aí foi que Jesus disse, quando estiver todos lá sufocados, pensando que não tem saída, começa a glorificar a Deus, que não foi o que aconteceu no Egito, todos começaram, Senhor, manda-nos um redentor, manda alguém para nos libertar, e Deus deixando, até que se cumprisse o tempo, aí Deus mandava as pragas e mandava a resistência, para quando ficar, ninguém respira, até queriam matar Moisés e irmão de Moisés, aí quando chegou a época, Deus disse, agora eu vou matar os primogênitos, então vou amolecer eles, amoleceu eles para liberar o povo de Israel, foi o povo de Israel saindo e caminhar no deserto, sai pegando aqueles conselheiros de Faraó. É uma vergonha para vocês, para todos nós, deixar um grupo de escravos sair e levar tudo nosso. Aqui foi Deus gritando no ouvido desse Faraó, é uma vergonha para nós. Vão dizer aí, um grupo de escravos se libertou e ainda levou tudo do Egito. Foi Deus fazendo isso, ele mesmo disse, eu levantei Faraó para endurecer o coração, porque eu queria fazer um negócio mais humilhante com ele. Matou ele aonde? Afogado no Mar Vermelho. Aí disse, para cumprir a força do meu braço, porque eu terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. E me compadecerei de quem eu compadecer. Então, tudo está na mão de Deus. Aí por que nós não devemos? Porque foi Deus que liberou aquele sacerdote que deu o maior tapa na cara de Paulo. Paulo sentiu a dor e disse, parede branqueada, não sei o que lá, você me agrediu. Aí disse, não diga isso com o sumo sacerdote. Veja, um homem errado, o homem queria matar Deus, e quem seguisse a Deus, não diga isso com o sumo sacerdote. Eu peço perdão, porque está escrito que não deves fazer mal ao príncipe que eu elegi. Quer dizer, ele estava errado, mas ele sabia que não poderia, porque foi Deus que colocou aquele sumo sacerdote. Quem foi que fez como é que diz, a predição, a profecia de morte de Jesus Cristo? Foi Caifás ou foi Anás, não me lembro mais desses dois, eram irmãos, que disse assim, já é tempo de morrer um homem pela nação, do que morrer uma nação completa. A Bíblia diz claramente, ele disse isso, dizendo que Jesus deveria morrer, mas aquela profecia foi Deus que botou na boca dele para que se cumprisse. E porque os judeus ficaram daquele ódio tão grande, chegaram a dizer, não temos outro rei senão César, que eles odiavam. Mas disse, por quê? Aquilo ali, eles estavam trabalhando sem saber, em benefício nosso. Sabia disso? Em benefício nosso, ele estava dizendo, crucificam, mas que mal ele fez, crucifica, mas que mal ele fez a vocês? Se ele não crucificasse, nós seríamos derrotados. Aquilo é assim, ou você liga aqui para queimar todo mundo, ou se salvar, morre todo mundo. Justo. Aí Deus sabia, aí Jesus perdoou, veja que Jesus perdoou aqueles que Deus deixou eles ser enganados para poder ajudar também. Que muitos, ali, pastor Sérgio disse, que muitos daqueles que crucificaram Jesus, seguiram Jesus, comer pão, comer tudo. Veja só, vou terminar. Mas, teve uma turminha que não entra. Então aí a gente vai conhecer aquilo que Jesus disse. Deus, eu vou ver se vocês se lembram, Deus fez o ímpio. Para quê? Dia do mal.
O ímpio do mal não escapa. Não escapa. Ele pode ser um santo, ele não escapa, porque ele nasceu com a estigma da impiedade. E também aquele que Deus olhou, tipo a prostituta e tipo outros por aí, então Deus disse, eu vou dar a ele a escapatória. Por que ele não botou Saul Saul não, Saul mesmo? Por que ele não botou Saul no inferno? Porque ele não iria permitir que fosse para o inferno um homem que tinha sido ungido por ele, que mandou ungir Saul. Essas coisas assim fazem a gente pensar, Deus ungiu Saul, sabendo que Saul ia ser uma praga para Israel, mas Deus ungiu, para mostrar ao povo que se precipitou não esperando por Deus, mas eu ungi, eu vou fazer ele fazer as piores coisas, mas Deus deixou ele passar os 40 anos, e depois, antes dele morrer, disse, mostrou, como é que diz, mostrou Samuel dizendo, tu amanhã estarás aqui comigo. Samuel não estava no inferno, como é que Saul iria estar no inferno? Ele iria estar onde Samuel estava. Oh, por que fizesse isso? Tu vai ver, tu amanhã estarás comigo aqui, onde eu estou. E ele teve mesmo, morreu. E vê, tantas coisas que acontecem que a gente não sabe entender. Ele ia se suicidar, e Deus não quer que ele se suicide. Aí passou uma malequita, aí, me mata aqui, que eu quero me suicidar, estou sem força. A Malaquita matou. E Davi foi e matou a Malaquita. Porque Davi não mataria nunca Saul. Ah, mas foi numa briga, era normal. Não, ele não matou, porque ele disse, Deus me livre de eu ferir um ungido do Senhor. Então, em outras palavras, Paulo diz a mesma coisa. Por que nós devemos perseguir um outro? Por que nós devemos ficar trombudos com os irmãos? Se o mesmo Deus que fez a vocês, fez a nós. O mesmo Deus que fez a todos nós, fez aqueles homens que estão lá, na rua, matando o é orar que Deus converta. Orar que Deus converta. Porque aquele que veio com o estigma da perdição de ímpio, de maldito, ele não escapará não. Por que é que Jesus veio para salvar os pecadores? Jesus veio para um bocado de coisa, e quando se falou... Senhor, por que não prega e não explica para eles, para que eles não entendam, vendo e não compreendam, não entendam, e se salve, e se cure. Que coisa, que resposta mais esquisita de Jesus. Se eu explicar para eles, eles vão crer e vão ser sarados, e vão ser curados, e vão ser salvos. Pô, gente, com aquela turma, fariseus e saduceus. Por que Jesus fez isso? Porque ele da descendência de Caim, sem descendência de Caim, é descendência do maligno. Está lá em João 23, 33, e, aliás, Mateus 23, 33, e também João 8, 44 e diante. Leia, que vocês entendem por que a multidão daquela voltavam todos tristes, e até os discípulos, por que o Senhor não explica para ele as parábolas, Senhor? O Senhor não explica para nós? Não. Eu não quero que eles entendam, que eles compreendam, e se curem e se salvem. É aí onde a gente deve ver. Então, Deus abençoe, desculpe aí, eu passei do tempo.